Chegou alguém. Your show will go live in 5 seconds. 4, 3, 2, 1. Lock off radio. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa neste programa. Eu peço desculpas a vocês por ter falhado o programa na semana passada, mas aqui nós estamos numa sobrecarga de trabalho, que ao mesmo tempo tem o debate do GUIM, tem o curso de metafísica, tem os artigos de jornal, tem o programa, é um negócio assim que já ultrapassou a minha capacidade, né? E também eu quero anunciar o seguinte, que pode ser que a coisa se repita nas próximas semanas, porque eu tenho 3 viagens ao exterior para conferências, né? Como eu só falo bobagem mesmo, então o pessoal aí de 3 países está me convidando para, né, dizer mais bobagem aí pelo mundo. E depois eu conto onde é, né? Agora, aqui, olha aqui, a Graça Salgueiro me informa o seguinte, que ela leu, como todo mundo leu na Folha de São Paulo, a notícia sobre o tal do chanceler das Farc que está no Brasil. É isso. Então, essa notícia saiu a semana passada na Folha de São Paulo. Mas acontece o seguinte, esta mesma notícia já tinha sido publicada pela Graça Salgueira no blog Nota Latina em 2007. 2007. Você viu que coisa, tudo acontece. Se sai alguma notícia importante sobre política latino-americana, né, em qualquer dos grandes jornais, você pode ter certeza que com 2 ou 3 anos de antecedência, no mínimo, já saiu no Nota Latina ou no Mídia Sem Máscara. E o pessoal continua dando dinheiro para essas merdas de Folha de São Paulo, Estadão e Globo, tá certo? Porque gosta de ser empulhado, gosta de ser enganado, gosta de ser feito de trouxa. Não, olha, garanto para vocês, nos chamados órgãos da grande mídia, né, não há nenhum jornalismo, nenhum. Né? Dizem que eles são órgãos de grande penetração, mas é grande penetração anal, tá entendendo? Então, eles estão lá para isso, para tomar o dinheiro do público, enganar todo mundo, se encher de verba de propaganda do governo e puxar saco de todo mundo que não presta. É só para isso que serve o Globo, a Folha, o Estadão e toda a chamada grande mídia brasileira, né? Então, olha aqui, dê uma olhada lá no site Nota Latina e aproveitem aqui. Em vez de dar dinheiro para esses merda desses, né, Otávio Frias e Marinho, contribuam para o site Nota Latina, que a Graça Salgueiro faz isso há anos, um trabalho exemplar. Se você quer informação fidedigna, em cima da hora, tá tudo lá. Tá certo? Lá e também no Mídia Sem Máscara. Aliás, esta semana me trouxeram aqui uma tese universitária feita na PUC que eu pariu, você tá entendendo? Por uma senhora, né, comunicóloga, né, e ela faz lá uma tese sobre o Midas sem máscara, né? Assim, a tese tem 10 besteiras por página, sem contar os erros de gramática, mas tem um que eu não posso deixar de ressaltar aqui. Em primeiro lugar, a mulher faz a tese sobre um órgão de mídia sem nem consultar o fundador e diretor da mídia, que está inteiramente acessível. Está lá e-mail, telefone, qualquer pessoa que queira falar comigo tem acesso a mim. Pode ligar aqui no TrollSpeak, falar comigo aqui mesmo, pô. Né? Então, eu nunca vi uma coisa dessa. Né? Você imagina eu lá fazer uma tese sobre o Globo sem falar com o diretor de redação do Globo ou com um dos marinhos. Né?
Isso aí não existe. Mas a mulher já fez a porra da tese, está lá feita. Né? Então agora não tem mais conserto. Mas acontece que lá para dentro, né, ela se fazendo de muito superior, diz, olha, o mídia sem máscara é incoerente com as suas posições, porque ele defende a liberdade de imprensa, mas ao mesmo tempo bloqueou os artigos do Jânio Cristaldo, porque ele não concordava com a orientação geral. Ele falava contra a religião e as pessoas do mídia sem máscara são religiosas, então eles tiraram o Jânio Cristaldo por causa disso. Aqui, dona, eu nem me lembro do seu nome, se é que você tem algum, você tem, né? Mas você sabe o que eu estou falando. A tese sobre mídia sem máscara. Foi na PUC? A PUC de São Paulo. Veja que coisa, né? Então, aqui, dona, fiz escrever essas coisas, você se informa. O Jânio Cristal ficou anos escrevendo mídia sem máscara, dizendo o que queria contra a religião, contra quem quer que fosse. Acontece que lá pelas tantas, ele começou a falar mal de judeu. E começou com um negócio antissemita, irritante, tá certo? Que estava descambando no racismo puro e simples, o qual é crime. Nós não queríamos que o nosso jornal fosse feito de instrumento de crime. Daí comecei a receber cartas de protesto de entidades judaicas. Né? Porque o judeu, você sabe como é, o judeu obedece àquela regra, quem tem cu tem medo. Depois do que eles passaram na Europa, né, quando eles veem um sinal assim de racismo antissemita, eles já ficam alarmados e fazem muito bem de ficar. Então comecei a receber carta enfesada de organização judaica reclamando contra isso. Pedi para o desgraçado parar de escrever aquelas coisas, ele não parou. Daí o seguinte, daí eu recebo uma carta de uma organização judaica de Israel ameaçando colocar o Mídia Sem Máscara numa lista internacional de publicações antissemitas e neonazistas, por causa do porra do Jânio Cristaldo. Tá? Bom, daí mandei o sujeito fazer aquilo que ele já devia estar fazendo há muito tempo, que é tomar no cu. Tá? E tiramos o sujeito de lá. Tá certo? Tiramos, passamos um papel higiênico e esquecemos o assunto. Agora vem essa mulher dizer, não, é uma divergência ideológica. Divergência ideológica, o caralho, minha senhora. Você não sabe distinguir tua divergência ideológica e a prática de um crime, não? Você quer que a gente deixe, né, o Mídia Sem Máscara servir de instrumento de crime e ser processado por tudo quanto é organização judaica do Brasil, até lá de Israel? Você quer que a gente faça isso? Quer dizer, precisaria a gente ter um amor pelo Jânio Cristaldo, né, maior do que por nós mesmos, né? Aí isso não dá. O Cristo mandou amar o próximo como a si mesmo, não mais do que a si mesmo. Quer dizer, eu não posso dar para o Jânio Cristaldo a moleza que eu não dou nem para mim mesmo. Então, olha, dona, na próximo programa eu vou dar o seu nome, endereço, CPF, RG e número de telefone, para todo mundo saber que você é uma charlatã, você é uma mentirosa, você não tem capacidade para ser professor universitário de merda nenhuma e nem professor primária. Porque até professor primário tem que ter algum amor pelo conhecimento, amor pela verdade, em vez de ficar mentindo para as criancinhas. E falando de mentir para as criancinhas, vocês sabem que o projeto do kit gay falhou. Né? Chegaram lá, mostraram o negócio para Dilma Rousseff, ela se cagou de medo, tá certo? E disse, não, vamos suspender essa porcaria. Né? Agora, na verdade, aqui tem até um artigo do Paulo Giraldelli. Eu, pela primeira vez na minha vida, sou obrigado a concordar com o Paulo Giraldelli. Porque ele disse o seguinte, que a Dilma enganou os evangélicos. Porque vetou o kit gay, mas ao mesmo tempo o kit gay está sendo cada vez mais difundido através da internet. Então é propaganda, o governo não vai nem precisar gastar dinheiro para distribuir aquilo. Já fizeram a propaganda gratuita e a mensagem vai chegar na meninada de qualquer jeito. Só que o Paulo Giraldelli acha isso lindo, lindo, lindo. Quando, na verdade, é o seguinte, isso mostra que no Brasil o processo legislativo já está superado. Já se adotou aquele sistema de legislar através de decreto administrativo, portaria ministerial, sentença judicial, etc, etc, tornando o Congresso perfeitamente inútil. E esses deputados e senadores, eles aceitam isso, batem continência e dizem sim senhor, sim senhora. Eles gostam disso. Né? Na verdade, eles não querem trabalhar, eles só querem embolsar o salário. Se não precisar votar lei nenhuma, melhor para eles. Então, tanto faz ter lei ou não lei. Veja, o negócio da PL 122, né, não foi rejeitado, não existe, a PL 122 não foi aprovada. Não obstante, tem gente sendo processada por homofobia. Como é que você pode ser processado por uma lei inexistente? Eles não precisam da lei, meu Deus. Eu já te expliquei isso 1000 vezes. Uma das táticas fundamentais desses grupos, dessas
ONGs e movimentos revolucionários, etc., é a seguinte: quando você tem uma reivindicação, você age como se ela já estivesse atendida. Você quer uma lei, você age como se a lei já existisse. Então estão processando os caras por uma lei futura. Um sujeito fez um comentário lá na Jovem Pan, parece a respeito de uma drag queen. Então apareceu uma ONG e disse: ah, isso é crime de homofobia, já está processando o cara. Daí a própria drag queen, né, informou aí pelo Orkut ou pelo Facebook, sei lá: eu não sabia de porra nenhuma, acho esse processo muito esquisito. É claro, né? Quer dizer, a própria pessoa que teoricamente teria sido vítima da ofensa não se sentiu ofendida de maneira alguma, né? Mas sempre tem esses zelotes, né, da honra alheia que querem botar todo mundo na cadeia com uma lei inexistente. Então o Paulo Giraldelli tem razão, não precisa o kit gay, porra. Né? Então a verdade é a seguinte: o nosso ministro da Educação ele ficou frustradíssimo porque foi suspenso o kit gay. Né? Ele está lá atormentado, de noite ele fica chorando, coitado, né? Pensando na infância brasileira, privada da oportunidade dessas informações essenciais para o seu desenvolvimento psicoanal. Né? O ministro fica lá chorando: o que será da infância brasileira que não aprenderá a dar o cu nessa geração? Estão todos perdidos. Né? Então, nós, considerando isso, e também levando em conta um outro acontecimento, nós já tomamos uma providência aqui que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Acontece que na mesma semana, né, me chegou a informação atrasada, é verdade, de que num programa aí de televisão ou no YouTube, a Preta Gil enfiou um cartão de crédito no cu, minha gente. Um cartão de crédito no cu, diante de todo mundo. Daí nós ficamos consternados, porque nós tínhamos comentado aqui o problema da carência, né, da Preta Gil. Mas olha, peraí, cartão de crédito também já é demais. Né? Diante desse descalabro, o nosso colaborador, o misterioso senhor Eduí, fez um comentário sapientíssimo. Disse ele: mas o que custa ir na feira comprar uma berinjela? Né? Precisa apelar para um cartão de crédito, porra? Isso aí já é demais. Daí nós, tendo em vista essa dupla corrente de acontecimentos, por um lado o seu ministro lá chorando porque a garotada não vai aprender a dar o cu, por outro lado a Preta Gil enfiando um cartão de crédito, nós, com a nossa criatividade industrial e pedagógica ilimitada, sempre a serviço das boas causas, nós vamos estar lançando no mercado, né? Não é que vamos lançar, nós vamos estar lançando. Vamos estar lançando no mercado o nosso mais novo produto, que eu quero mostrar aqui para vocês. Os que estão só no áudio, desculpem, mas depois vocês veem a gravação, né, no YouTube e vocês vão ver do que se trata. Olha aqui, nós estamos lançando o Kit Preta Gil. Kit Preta Gil. Aqui, já tem aqui, você vê que tem aqui a bandeira do Brasil para marcar o nosso orgulho da indústria nacional. Tá certo? E também a bandeira nacional em forma circular, que é uma alusão subliminar às finalidades do produto. Então aqui no kit, tanto a Preta Gil como os demais interessados e necessitados encontrarão, né, vários equipamentos necessários à sua formação, né, intelectual. Olha aqui, em primeiro lugar nós temos aqui uma berinjela. Berinjela é só para os estudantes mais avançados, que já têm uma prática nesse negócio, né? Para as pessoas que são de uma mentalidade, uma inteligência mais profunda, nós temos aqui um pepino. Como você vê, o pepino já vem envolto numa camisinha, que é para impedir a proliferação indesejada de pepininhos. E temos também, vamos dizer, para, né, os mais principiantes, nós temos aqui uma abobrinha. Abobrinha, né? Agora, para as pessoas que não têm experiência nenhuma, para os total principiantes, nós temos aqui um cotonete. Você pode começar treinando com o cotonete e daí você vai galgando novos degraus, tá certo? Na penetração dos mistérios do universo. Tá certo? E também, para não dizer que nós discriminamos aí as preferências da Preta Gil, temos aqui um
cartão de crédito para os que preferirem, né? Porque já que ela lançou a moda, muita gente vai querer. Agora, tem uma advertência importantíssima. Tem que ser um cartão de crédito com data de expiração vencida. Não pode ser um cartão que está em funcionamento. Tem que ser um cartão vencido. Vou explicar por quê. Né? Você pode fazer experiência e confirmar por você mesmo. Você vai numa loja, faz uma compra, tá? E na hora de pagar, você chega lá no caixa e apresenta o cartão vencido. O gerente passa o cartão na máquina e vai voltar e dizer: isso aqui não serve para nada, enfia no cu. É exatamente disto que se trata. Então temos aqui, olha aqui, senhor ministro, não chore, não fique desconsolado. Você, se o kit gay falhou, você pode, né, apelar aqui ao nosso kit Preta Gil, que nós forneceremos ao Ministério mediante uma comissão, ou melhor, uma comissão, tá certo? Digamos de uns 50, 60, 70, 85%. Né? E você pode distribuir para toda a meninada. Né? Aliás, eu não posso dizer que a meninada do Brasil está desamparada, tá certo? Nesse aspecto. Por quê? Com uma dívida federal de 1,8 trilhão, as gerações vindouras já foram enrabadas antes de nascer. Então, pouco lhes falta em matéria de ensinamento gay. Quer dizer, já nasceram arrombadas, tá certo? Então, ministro, console-se. Você não conseguiu. O seu ministério não conseguiu, mas o Ministério da Economia conseguiu. Né? Então tá aqui. Para não dizer que está tudo perdido, alguém me mandou aqui uma boa notícia. O Osmar Neves, de Brasília, diz aqui: após muitas insistências da minha parte, ultrapassando o limite do que seria considerado impertinência, a editora Paulus acaba de publicar um livro citado pelo senhor Troll Speak, de 19 de abril de 2010. Darwinismo Moral, Como Nos Tornamos Hedonistas, do professor Benjamin Weicker. Esse livro é de fato excelente. Né? É importante dizer, olha, esse livro mostra que o Brasil, o mundo está se brasilianizando. E que o Brasil é a sociedade lúdica, é a cultura lúdica. As pessoas elas escolhem assim, né, religião, conduta moral, partido político, candidato, tudo, tá certo? Na base do princípio do prazer. É o que você gosta. Né? Por exemplo, quando o brasileiro, em vez de perguntar, por exemplo, você concorda com o que o fulano disse, o que você acha? Eles perguntam, você gosta do fulano? Quer dizer, você gosta de Aristóteles? Você gosta de Karl Marx? Você gosta de Lenin? Então é tudo na base lúdica, é tudo na busca do prazer. Tá certo? Acontece que o resto do mundo está se deixando infectar por esta merda. Você vê, a simples existência de um negócio, um treco chamado movimento gay, né, é fundado no quê? No princípio do prazer, quer dizer, no tipo de prazer que essas pessoas gostam. Agora, por que não lança o movimento dos sadomasoquistas? Né? O movimento dos coprófilos, que adoram comer merda. Tá certo? E assim por diante, daquelas pessoas, o movimento daquelas pessoas que adoram transar com patos, galinhas, né? Bezerras, cabras, né? E, lembrando os mamonas assassinos, até tatus. Não é isso? Então, eu acho que todas essas preferências eróticas têm direito à sua representação política. Se formar um partido político para cada uma, tá certo? Eles vão ocupar todo o espaço. E daí as discussões no parlamento seriam assim: o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos tocar punheta ou vamos dar o cu? E haveria, vamos dizer, debates acalorados em torno da forma de prazer, né, a ser exercido naquele augusto e sacrossanto recinto parlamentar. Né? E aí, se o doutor Fernando Haddad estiver vivo, né, nesta época, ele verá que todas as suas preocupações foram vãs, que tudo o que ele esperava se realizou, não tanto pelos meios que ele esperava, e não tanto por iniciativa do seu ministério, mas por, né, pela ação de forças históricas imensuráveis e incontroláveis. Né? Agora aqui o Daniel Pereira me pede um conselho. Ele diz: olá, você é um mestre para mim em vários aspectos da vida, não apenas na vida intelectual, mas na minha formação como homem, por causa da tua experiência da vida e sinceridade. Muito obrigado.
Ele diz, eu tenho 19 anos e não consigo me dar bem com as mulheres. Ô Daniel, e quem consegue? Hã? A mulher não é para você se dar bem com ela, é para você ter amor por ela e pagar as despesas. Hã? Tá certo? É para isso. Amor é uma coisa e dar-se bem é outra. Né? Eu e a Roxane, por exemplo, né? Eu amo essa mulher loucamente, mas quem diz que eu me dou bem com ela? Eu dar bem, eu só dou umas porradas nela todo dia aqui. Né? Então, então você não precisa. Pense, olha, quando você olha para a mulher e fala, eu não vou entender você nunca, eu não tenho a menor ideia do que se passa na sua cabeça. Cada vez que você fala, eu fico completamente confuso, só sai merda da sua cabeça, e não obstante eu te amo. Você fala assim. A mulher não quer ser compreendida, porque toda vez que você compreende, a mulher fica ofendida. Né? Ela quer que você não entenda nada e viva assim numa espécie de névoa brilhante. Né? Então é por causa disso. Você não precisa se dar bem, não precisa se entender com a mulher. Basta você ter amor por ela. Por exemplo, se você tem um cachorro, você entende o cachorro? Não, é claro que não entende. Se você tem um gato, vai entender a cabeça de um gato? Não entende, no entanto, você tem amor por ele. Mulher também. Não é para entender, meu filho. Tá vendo? Ela também não vai entender nada do que você está falando, mas nós não estamos aqui para nos entender. Veja, Jesus Cristo disse amai-vos uns aos outros. Ele não disse entendei uns aos outros, porque ele sabe que isso é impossível. Né? Você passa a vida com uma pessoa e você vê que você não entendeu nada. Né? Quando você pensa que é de um jeito, é do outro. Então, você vai praticando isso, um dia você vai acabar gostando. Fala, olha, eu estou aqui faz 40 anos amando essa mulher, não estou entendendo nada. Tá certo? Então precisa entender. Né? Então, se é por aí, se esse conselho serve para alguma coisa, né? Então, segue por aí. Se não foi bem isso que você esperava a resposta, manda outra carta que eu tento explicar de novo melhor. Agora aqui, né? Um sujeito me manda um negócio extraordinário, um exemplo para a juventude deste país. Né? Tem um cidadão de São Paulo que foi processado, como é o nome dele? Romildo II Chiacchini Filho. Né? Ele foi processado por ter em casa uma arma sem a devida autorização. Olha, em primeiro lugar, veja, o sujeito tem arma desde quando? Olha, ter arma sem autorização é natural na humanidade, todo mundo tinha. Eu ganhei a minha primeira arma com 8 anos de idade. 8 anos de idade. Né? Ainda fiquei inveja, eu fui inveja do meu irmão, porque meu irmão ganhou uma espingarda de repetição e eu ganhei uma cartucho que dava um tiro só. Tá certo? E naquela época era uma coisa mais normal. Ninguém ia pensar em ter uma autorização do Estado para ter uma arma em casa, meu Deus do céu. Então, daí depois os caras inventam uma lei que precisa de autorização do Estado e prende o camarada, tá certo? Acusando de um delito que provavelmente não existia na época que ele comprou a arma. Ou comprou, ou ganhou, etc. Né? Sei lá. Agora, o senhor Romildo fez a coisa certa. Ele foi, tá certo, até o foro, né? Pediu os autos do processo, colocou no chão, baixou as calças e cagou em cima. Hã? Tá aí a coisa certa. É assim que se faz, seu Romildo. Porque quando vem o Estado, esses funcionários do Estado, esses burocratas de merda, tá certo? Com uma lei iníqua, uma sentença iníqua para perseguir um pai de família que tem uma arma na sua casa para defender a família, tem que fazer cagar em cima. É uma pena que cagou apenas em cima do processo e não em cima do juiz. Eu me lembro uma vez, um ministério, era um país qualquer do Oriente. Tinha lá um governo, um corrupto, né? E os deputados fizeram tudo para tirar o governo, não conseguia. Daí um deputado teve uma ideia brilhante, ele encheu um balde de merda. E quando o primeiro-ministro estava falando no parlamento, ele foi lá e derrubou a merda no primeiro-ministro. O primeiro-ministro ficou tão atormentado com o vexame que pediu demissão e foi para casa, que era exatamente do que se tratava. Né? Então é assim que se faz. Eu sugiro que esta técnica do senhor Romildo II seja adotada no Brasil inteiro. Vocês peguem as leis, os projetos de leis, etc, etc, caguem em cima. Só que não façam isso só no foro, né? Vocês façam na praça pública. Né? Agora,
Aqui também me chega uma notícia do Globo dizendo que as universidades americanas estão entre as melhores instituições do mundo. Mas é claro, se você pegar as 10 maiores universidades do mundo, hã, no mínimo 8 estão aqui nos Estados Unidos. A segunda está na Inglaterra. Tá certo? Por quê? É muito simples. Esse povo anglo-saxônico pode ter os defeitos que for, mas eles levam as coisas a sério, eles são devotados. Vamos dizer, são pessoas de uma boa fé naquilo que fazem, que a gente fica besta. Claro que tem exceções, tem vigarista também, mas aqui a fronteira entre o vigarista e o homem de boa fé é uma coisa nítida. Você distingue os dois a 100 metros de distância, né? Agora, no Brasil essa distinção já se tornou até imoral. Você dizer que uma pessoa é honesta, você está discriminando os desonestos, pô. Você não pode ter uma coisa dessa, né? Então, e agora, matérias desse teor sobre a destruição do ensino universitário no Brasil já saíram aos montões, mas ninguém acerta o dedo na ferida. Ninguém diz por que isso acontece. E eu até acabei de mandar para o Diário do Comércio um artigo que, olha, eu sou meio uma besta quadrada, eu ia ler o artigo aqui para vocês e esqueci de imprimir. Pô. Então eu vou imprimir agora, se vocês me permitem. Eu vou imprimi-lo neste momento e lê-lo aqui para vocês. Então, peraí, enquanto a gente continua aqui, eu vou imprimindo o negócio. Pronto, está imprimindo. Daqui a pouco eu leio para vocês. Enquanto isso, diz que o grupo homossexual ABGLT, né, está lançando um movimento queimando a homofobia. Tragam a sua Bíblia Sagrada, entre aspas. Então vão marcar um evento e vão queimar Bíblias, né? Agora, enquanto isso, vem esse nosso ministro da Educação, né, aquele homem que fala, em vez de cabeçalho, ele fala cabeçário. Cabeçário, meu filho, não é ignorância dele, é uma alusão, né, subliminar ao nosso kit gay. Cabeçário é aquela parte que entra primeiro, tá certo? Então é disso que ele está falando. Então, esta besta quadrada, eu li o currículo do desgraçado. Tudo que ele estudou na vida foi comunismo. É um negócio de louco, ele só pensa em comunismo, só lê livro de comunismo. E com isso vira educador e ministro da educação. Ora, porra! Vamos fazer um teste de português, seu Fernando Haddad? Você senta aqui e eu sento ali e nós vamos fazer uma redação. Minhas férias. Ou meu cachorro. Tá certo? E vamos ver se você consegue chegar na terceira linha sem cometer 3 erros de português. Vamos ver. Eu duvido e faço pouco. Tu é um analfabeto, tu é um charlatão, tu é um vigarista. Tu não pode ser ministro da educação, tu não pode ser professor de coisa nenhuma. Tá certo? Tu tem que trabalhar de frentista num posto de gasolina. É? E cuidado para não botar gasolina no radiador do carro, pô. Então, aqui. Daí veio o ministro e disse: olha, Hitler e Stalin, ambos, né, fuzilavam seus opositores, mas Stalin pelo menos lia os livros antes de criticá-los. E agora nós estamos entrando num negócio fascista, que é de criticar os livros sem lê-los. Você acha que esse pessoal do ABGLT leu a Bíblia? Ora, porra, você está brincando? Hã? E você não leu nada além de comunismo e não gosta do resto. Por exemplo, eu ainda lembro o negócio do famoso dicionário crítico do pensamento de direita, em que tinha 106 professores universitários, subsidiados pelo governo e mais por patrocinador particulares para estudar o caso do pensamento de direita, e fizeram um dicionário inteiro, onde todos os pensadores de direita importantes estavam ausentes, quer dizer, eles não conhecem absolutamente. Então, aquilo, para mim, é um caso de desperdício de dinheiro público criminoso. E 106 professores universitários de alto prestígio são uma amostragem suficiente do que se passa dentro dessas instituições, né? Que as escolas no futuro brasileiro já não chamarão escola, chamar-se puteiros mirins. Então nós teremos lá Puteiro Municipal Mirim Fernando Haddad, tá certo? Ou Casa de Tolerância Infantil Zé Bundão.
E assim por diante. É assim que vai ser. Isso é o futuro da nossa educação. Né? Então aqui eu vou ler para vocês o negócio que eu acabei de mandar para o Diário do Comércio. Chama-se Uma Geração de Predadores. Desde que me distanciei do Brasil, tenho visto a inteligência dos meus compatriotas cair para níveis que às vezes ameaçam raiar o sub-humano. Não posso medi-la pela produção literária, que veio rareando até tornar-se praticamente inexistente num país que já teve alguns dos melhores escritores do mundo. Meço-a pelas teses universitárias que me chegam, cada vez mais repletas de solecismos e contrassensos grotescos, pelos comentários de jornal, pelos pronunciamentos das chamadas autoridades e, de modo geral, pelas discussões públicas. Em todo esse material, o que mais salta aos olhos não é o vazio de ideias, não é a estupidez dos raciocínios, não é nem mesmo a miséria da linguagem. É a incapacidade geral de distinguir entre o essencial e o acessório, o decisivo e o irrelevante. Não há problema, não há tema, não há assunto que, uma vez trazido ao palco ou picadeiro, não seja infindavelmente roído pelas beiradas, como se não tivesse um centro, um significado, um sentido em torno do qual articular uma discussão coerente. Cada um que abre a boca quer externar apenas algum sentimento subjetivo, deslocado e extemporâneo, exibir bom mocismo, angariar simpatias ou votos, como se tratasse de uma rodada de apresentações pessoais de um grupo de psicoterapia, e não de uma conversa sensata sobre, digamos, alguma coisa. A coisa, o objeto, o fato, o tema, este coitado fica esquecido num canto como se não existisse e depois de algum tempo cessa mesmo de existir. A impressão que me sobra é de que toda a população legente e escrevente está sofrendo de síndrome de déficit de atenção. Ninguém consegue fixar um objeto na mente por 10 segundos. A imaginação logo sai voando para os lados e tecendo embevecido um rendilhado de frivolidades em torno do nada. Se me perguntarem quais são os problemas essenciais do Brasil, eu responderei sem a menor dificuldade. Primeiro, a matança de brasileiros, entre 40 e 50 mil por ano. 2. O consumo de drogas, que aumenta mais do que em qualquer país vizinho e que alguns celerados pretendem aumentar mais ainda mediante a liberação do narcotráfico, o maior prêmio que as Farc poderiam receber por décadas de morticínio. Parênteses. Se liberar, a coisa mais simples. A discussão no Brasil em torno da liberação do narcotráfico é travada em termos morais, jurídicos e doutrinais os mais abstratos. Tem o Estado o direito de controlar isso? Né? Qual é a conveniência para a formação das pessoas, etc. E nunca tocam no ponto central. O ponto central é o seguinte, meu filho, uma lei, uma mudança nas leis, né, ela não acontece num cenário abstrato, num cenário de ideias. Acontece dentro de uma circunstância política precisa. E você tem que ver o que ela vai produzir como resultado político imediato e inevitável. O resultado político imediato e inevitável da liberação das drogas é o seguinte: uma vez liberado, quem poderá controlar o mercado, se não aqueles que já detêm as fontes de produção, a rede de distribuição, a totalidade dos pontos de venda, a administração e a coleta de dinheiro. Quem controla tudo isso vai continuar controlando o mercado. Quem é isso? As Farc. Então, esta liberação das drogas é feita, meu filho, não é por motivos abstratos de liberdade, etc., por essas merda que pensam esses liberais, tipo Rodrigo Constantino e outros, sabe, analfabetos, cretinos, tá entendendo? Isso é feito para favorecer as Farc. Se num outro momento for do interesse do movimento revolucionário proibir a distribuição de drogas, eles farão também. Quer dizer, o negócio é apenas transformar as Farc numa entidade, numa empresa multinacional legal e num partido político legalmente constituído e entregar a ela o poder. Então, isto é entregar às Farc o verdadeiro objetivo pelo qual elas lutaram durante 40 ou 50 anos. Porque nenhuma guerrilha se faz para alcançar diretamente a vitória militar. Guerrilha é um instrumento auxiliar da luta política. O objetivo da guerrilha é sempre político. Então, a hora que atingiu o objetivo político, não precisa nem mais guerrilha. Tá certo?
Então, esta gente... Aí, seu Fernando Henrique Cardoso, olha para quem tu tá trabalhando, seu filho de uma puta. Será que você não sabe do que eu tô falando? Será que você não sabe que só a Farc vai ganhar com isso? E você fica com essa conversa, né, genérica, abstrata de direitos. Ora, o que é isso, porra? Não tem vergonha na sua cara? Aí vamos lá. Terceiro problema. Absoluta ausência de educação num país cujos estudantes tiram sempre os últimos lugares nos testes internacionais, concorrendo com crianças de nações bem mais pobres. Num país, aliás, onde se aceita como ministro da Educação um sujeito que não aprendeu a soletrar a palavra cabeçalho porque jamais teve cabeça. E onde se entende que a maior urgência do sistema escolar é ensinar às crianças as delícias da sodomia. Sem dúvida, uma solução prática para estudantes e professores, já que o exercício dessa atividade não requer conhecimento de português, de matemática ou de coisa nenhuma, exceto a localização aproximada das partes anatômicas envolvidas. Nem precisa saber dele, porque pode apalpar na hora você descobre. Né? Isso é tudo o que se requer para a prática desta atividade pedagógica. É por isso que eles querem adotar. Né? Facilita o trabalho para professores e estudantes. Né? 4. A falta cada vez maior de mão de obra qualificada de nível superior que tem de ser trazida de fora, porque das universidades não vem ninguém alfabetizado. 5. A dívida monstruosa acumulada por um governo criminoso que não se vexa de estrangular as gerações vindouras para conquistar os votos da presente e que ainda é festejado por isso como salvador da economia nacional. 6. A completa impossibilidade da concorrência democrática num quadro onde governo e oposição se aliaram com o auxílio da grande mídia e a omissão cúmplice da classe rica para censurar e proibir qualquer discurso político que defenda os ideais e valores majoritários da população, abomináveis ao paladar da elite. Sei que no Brasil, as coisas em que o povo brasileiro acredita, as coisas que ele preza, as coisas que ele dá valor, as coisas que ele ama, não tem direito à representação política. Todos os partidos políticos só podem representar aquele reduzido círculo de alternativas que é mesmo da elite revolucionária mundial. 7. A debilitação alarmante da soberania nacional, já condenada à morte pela burocracia internacional em ascensão e pelo cerco continental do Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo é aquela entidade que até ontem nem mesmo existia. Não é? 8. A destruição completa da alta cultura, num estado catastrófico de favelização intelectual, onde a função de respiradouro para a grande circulação de ideias no mundo, que caberia à classe acadêmica como um todo, é exercida praticamente por um único indivíduo, que é este que vos fala. Um último sobrevivente, que em retribuição leva pedradas e cuspidas por todo lado, especialmente dos plagiários e usurpadores que vivem de parasitar o seu trabalho. Essa semana mesmo, quer dizer, é realizações, já são 300 títulos da mais alta importância. 300 títulos, certo? Que é a lista que eu fui passando para eles no curso das aulas que eu dei lá mesmo. Tá certo? Exercendo, portanto, as funções informais de diretor editorial, sem receber, nunca pediam dinheiro, tá certo? Mas o que não pode é o sujeito sair posando como se ele tivesse descoberto tudo isso. O que é isso, pô? Aí a realização não tem mérito nenhum. O mérito daquilo é integralmente meu. Fui eu que fui pesquisar, estudar e descobri esses 300 títulos, e muito mais, na verdade, tá certo? Que vem atrás aquele molequinho só copiando o título para ver se ganha um dinheirinho em cima, pô. Então, isso é só um dos casos. Não tem o Paulo Giraldelli, não lançou lá um negócio chamado História Essencial da Filosofia, quer dizer, um plágio óbvio. Ainda sai falando mal da gente. E são casos e mais casos e mais casos. Então, se me perguntar a causa, quer dizer, eu nesta posição, podia ser qualquer outro. Se você vê no tempo do Otto Maria Carpo, o Otto Maria Carpo abriu, né, a opinião pública brasileira para centenas ou milhares de obras importantes, tá certo? Só que não era só ele que fazia isto. Tinha ele, tinha o Augusto Maier, né? Tinha o Álvaro Lins, tinha o Lívio Xavier, tinha uma pá de jornalistas culturais de altíssimo nível que não se limitavam a ler o suplemento literário do New York Times, tá certo? E repeti-lo. Não, que iam atrás, que iam procurar livros. Às vezes um livro não é conhecido, não é um livro de sucesso, mas é coisa importante.
Então, teses universitárias importantíssimas, que são conhecidas do círculo, pequeno círculo acadêmico, a gente tem que ir atrás e divulgar isto. Né? Vocês não podem se. O próprio Otto Maria Carpo conta que quando ele estava saindo da Áustria, né, ele foi lá receber um dinheiro do editor dele, né, e o editor falou: olha, não posso te pagar porque eu estou falido, porque eu editei aqui uns livros de um fulano aí, a Tchecoslováquia, me mandou um livro aí em alemão, eu publiquei, não vendi um puto de um exemplar, olha. Então você pode ir lá pegar quantos exemplares você quiser, ele recebe o seu pagamento em livro. Sabe qual era o livro? Era o Processo do Franz Kafka. Então, você vê que naquela época, por exemplo, um editor ia procurar um cara desconhecido na Tchecoslováquia, leu, falou, pô, isso aqui tem valor, e publicou aquela coisa. Né? Agora, no Brasil, os chamados jornalistas culturais, o que eles fazem é apenas copiar a grande mídia americana. É só isso que eles fazem. Eles só conhecem os livros que são comentados no New York Review of Books, no suplemento literário do New York Times e em 2 ou 3 revistas de grande circulação daqui. Isso aí não é jornalismo cultural, meu Deus do céu. Isso aí chama-se passar recibo. Né? Mas daí vamos continuar. Se me perguntarem a causa desses 8 vexames colossais, digo que é a coisa mais óbvia do mundo. 40 anos atrás, as instituições que se gabam de ser as maiores universidades brasileiras lançaram na praça uma geração de pseudo-intelectuais morbidamente presunçosos que na juventude já se pavoneavam de ser, aspas, a parcela mais esclarecida da população. Isso era o slogan que todos os estudantes universitários repetiam. Quer dizer que, embriagados dos ensinamentos de luminárias como o seu Florestan Fernandes, Paulo Freire, né? O padre Comblan, essa putada toda do militância internacional, que também é um bando de analfabeto, um bando de ineptos, meu Deus do céu. Então, intoxicado, por isso que os professores chegavam e puxavam o saco dos alunos. Diziam, vocês são a parcela mais esclarecida da população, vocês têm que agir politicamente, vocês têm que mudar o destino do continente. Os idiotas acreditaram nisso e estão aí fazendo. Hoje, essas mentes iluminadas dominam tudo. O sistema educacional, partidos políticos, burocracia estatal, o diabo, moldando o país à sua imagem e semelhança. Matança, dívidas, emborrecimento geral, debacle do ensino, é tudo mérito de um reduzido grupo de cérebros de péssima qualidade, intoxicados de ideias bestas e vaidade infernal. Dentre todas as gerações de intelectuais brasileiros, a pior, a mais predatória, a mais destrutiva. Se querem saber agora por que os temas fundamentais não podem ser enxergados e discutidos na sua essência, por que as atenções são sempre desviadas para detalhes laterais e por que, em suma, nenhum problema nesse país tem solução, a resposta também não é difícil. Quem molda os debates públicos, por definição, é a elite dominante. E esta não permite que nada seja discutido, exceto nos moldes do seu vocabulário, dos seus interesses, da sua agenda, da sua irresponsabilidade psicótica, da sua ambição megalômana, da sua autoadoração abjeta. Enquanto vocês não perderem o respeito por essa gente, nada de sério se poderá discutir no Brasil. E note bem, não se trata de lançar a culpa no PT, porque isso aí é uma geração inteira. Uns foram para o PT, outros foram para o PSDB, outros foram para o PMDB. Mas é toda essa gente que foi formada pelas universidades brasileiras na área de filosofia e ciências humanas, nos anos 60, esta gente só tem merda na cabeça e uma presunção sem fim. O Brasil de hoje é criação deles. Esses 50 mil brasileiros que moram por ano, quando é que começou isso, meu? Foi a partir da Constituição de 88. Foi a nova República. A nova República inaugurou a matança. Você verá, a ditadura militar até hoje é estigmatizado porque diz que matou, né, 300 guerrilheiros, 300 terroristas. Agora, a nova República inaugurou a matança geral. São 50 mil brasileiros que moram por ano. E ninguém diz que isso é ruim. Ou pelo menos não associa uma coisa com a outra. Eles fazem leis para travar a ação da polícia, leis para favorecer o banditismo, e ao mesmo tempo fazem campanhas
quer dizer, para confundir e destruir o senso moral da população, de modo que ninguém consiga mais distinguir o certo do errado, tá certo? Não saiba nem que existe certo e errado, tá certo? E vocês acham que isso não tem um impacto? Tudo isso não tem um impacto social, meu Deus do céu? Como é possível? Né? Daí ficam procurando, né, causa. Não, é a miséria. Eu digo, mas não são vocês mesmo que dizem que tiraram as pessoas da miséria, porra? Então, o padrão de vida brasileiro está subindo, ao mesmo tempo a criminalidade também está subindo. Ah, é a falta de educação, a falta de escolaridade. Não, meu filho. A criminalidade cresce junto com a escolaridade. Mas você leva a escola, aí chega o crime também. Mesmo porque escola é ponto de venda de maconha, pô, maconha, cocaína, etc. Então, inventa essas explicações para quê? Para se esconder atrás delas. A explicação não é nada disso. A explicação é vocês, o Lula, Fernando Henrique Cardoso, Zé Serra, né? Zé Dirceu. A explicação é vocês, porra. Vocês fizeram isso, caralho. Então, a história não se faz por uma somatória de curiosas coincidências. A história se faz pela ação humana. E quando você tem milhares de ações convergentes no mesmo sentido, então trata-se de uma ação cultural planejada para provocar a mudança social. E vocês criaram a mudança social. A mudança social é isso aí: é crime, é narcotráfico, é matança, é prostituição infantil. Foram vocês que criaram isso. É absurdo você não entender. Olha, por exemplo, se você quer explicar como foi possível a Segunda Guerra Mundial, como é que você vai fazer isso sem você estudar a história de todos os intelectuais, né, que foram colocando aquelas ideias na cabeça dos alemães desde 100 anos antes, às vezes sem prever o que ia acontecer, tá certo? Então, do mesmo modo, como aconteceu a Revolução Russa, o Gulag, aquele morticínio todo, começa com os intelectuais, meu Deus do céu. Tudo o que vira ação social e política começa dentro da esfera da cultura. Então é lá que você tem que procurar. São esses os verdadeiros agentes da história. São as pessoas que antecipam os movimentos históricos, às vezes num círculo reduzido, que depois vai se ampliando, ampliando até chegar no poder. E essa gente, a história desta geração maldita, que saiu da USP e da PUC nos anos 60, é de uma nitidez impressionante. A ligação de causa e efeito é óbvia. Agora, no Brasil não tem mais historiador. Historiador está aí só para repetir propaganda petista, essas bobagens. Então, né, parece aquele verso do Antônio Machado sobre a Espanha, né? Que, como é? Pobre escuálida e beuda nos la pusieron para que não acertara la mano com la herida. Quer dizer, embebedaram a Espanha para que ela não acertasse o dedo na ferida. A mesma coisa está acontecendo no Brasil agora. Tem alguém na linha? Alô, quem é? Alô? Sim, Olá, tudo bom? tudo bem? É o Anderson. Anderson, É, Anderson. Anderson, tudo bem? Olá, vim mudar um pouco. Alô? Vim mudar um pouco. Fale mais alto. Fale mais alto, grite, a sua voz está muito baixinha. Tá melhor? Melhorou. Ah, tá bom. Eu tomei conhecimento através da leitura do livro do padre João Valdemar, dos episódios de Fátima, né, que aconteceu em 1917. Sim, E estou muito impressionado com aquele negócio lá, né? Li as coisas também, mas li o livro do padre, a verdadeira história de Fátima. Estou muito impressionado com aquilo. Estou pensando nisso há um mês, mais ou menos. Eu queria saber, quando você tomou conhecimento desses eventos, qual foi o impacto disso na sua filosofia, tremendo, tremendo, foi um negócio tremendo. Porque no início a gente fica meio cético, não sabe se a coisa. Depois você começa a ler e se documentar e vê assim, ó, não tem a menor sombra de dúvida de que aqueles fatos aconteceram diante de 70 mil pessoas e de que as profecias que foram anunciadas na época se cumpriram milimetricamente e estão se cumprindo ainda. Estou falando, não tem como negar. Então, obviamente, esse é o acontecimento mais importante da história humana desde o advento do nosso Senhor Jesus Cristo. Só não enxerga isso quem é burro. Então pega lá o livro do Padre Kramer, a Batalha Final do Diabo, que aliás tem, parece que tem até na internet, você pode ter gratuitamente, tem em português, e você vai ver a importância imensurável desse negócio de Fátima. Fátima nos deu todos os critérios para você entender, pegar a unidade de tudo que se passou no século XX, a unidade da história do século XX e da nossa história atual, já está dada compactamente no acontecimento de Fátima. olá, tudo bom?
Leia o livro do Padre Kramer. A Batalha Final do Diabo. Ou a Última Batalha do Diabo, não sei. The Devil's Last Battle, é? Você imagina aí a confusão, né? Pois é. Pois é, tá bom, Olavo. Então, um abraço aí da turma que fortalece que acompanha esse seminário também. Muito bom. Lembrança aí para essa turma do Ceará. Né? Adoro o Ceará. O Ceará teve sempre uma atuação muito bonita na história nacional. Né? Então, agora não sei se tem mais, porque no Brasil tudo estragou. Estragaram até o Rio Grande do Sul, estragaram, né? Estragaram São Paulo, por que não vai estragar o Ceará também? Agora, aqui nos Estados Unidos teve essa semana um sujeito chamado Doug Vogt, que é um técnico em computação gráfica. Ele examinou a certidão de nascimento que a Casa Branca divulgou como sendo certidão de nascimento do Obama e ajuntou provas técnicas de que aquilo é uma fraude, aquilo foi montado por Photoshop. E ele próprio iniciou uma queixa-crime junto ao FBI. Né? Essa é a coisa certa, porque desde o início, desde o tempo da candidatura, eu digo isso, para que você discutir politicamente com um sujeito que é um criminoso e que pode ser jogado fora da concorrência pela simples investigação dos seus atos criminosos? Que antes do negócio da certidão de nascimento já tinha aparecido que ele falsificou o Social Security. Isso chama-se fraude previdenciária, que é crime federal. Ele falsificou o alistamento militar, aqui chama, até esqueci como é que chama. Não é bem um alistamento militar. Sei lá, um documento pelo qual o sujeito informa às Forças Armadas que ele existiu e que ele está à disposição. Vamos chamar de alistamento militar. Ele falsificou seu currículo universitário, inventando aquela história que ele esteve em Colômbia. Ele nunca esteve em Colômbia. Quer dizer, o sujeito é um vigarista que se elegeu presidente da maior nação do mundo com um documento falso, porra. Então, é claro que é um vexame tão grande que todo mundo tem vergonha de confessar que foi feito de trouxa. Mas se você não confessa que foi feito de trouxa, você vai ser feito de novo, e de novo, e de novo, e de novo, até você ficar de tanga, porra. Então, esse senhor Vogt fez a coisa certa. Não é para combater o cara politicamente, isso é perda de tempo, porra. Mete logo um processo crime e resolve o problema. Então, agora aqui, para você ver como estão as coisas, a puxação de saco do Obama ultrapassou já o nível do psicótico, é um negócio de um descaramento. Essa semana saiu no Los Angeles Times uma pessoa dizendo assim, olha, o Obama é criticado porque ele nos discursos ele gagueja, ele hesita, ele para, ele não sabe o que vai dizer em seguida, e o pessoal diz que isso é burrice, mas não é. É que a inteligência do Obama é mais veloz do que a linguagem humana. E como é que o senhor escreve uma coisa dessa, meu Deus do céu? Quer dizer, nenhum jornalista da minha geração, quando a gente tinha 20, 30 anos, ousaria escrever uma coisa dessa, mesmo que você adorasse o político, falar, não vou escrever isso, que todo mundo vai rir da minha cara. Agora o pessoal escreve, e pior, o leitor não ri, o leitor aceita, diz, deve ser isso mesmo. Peraí, tem alguém na linha? Né? Alô, quem é? Alexandre, tudo bem? Fale bem alto. Como é? O nosso tempo está no fim, fale rápido. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Não, fica para a semana que vem. Não, só que tem um pouco de alento para o pessoal da minha idade, que faz no Brasil, está totalmente frustrado e não sabe o que fazer. Olha, ninguém sabe o que fazer. Quando ele não sabe o que fazer. Olha, o meu amigo e mestre, Juan Alfredo César Miller, dizia: quando você não sabe o que fazer, faça o que é do seu dever. O seu dever é o seguinte: se você é estudante, estude, tente compreender a situação. Nós não temos que ter soluções mágicas. Nenhum de nós tem as soluções mágicas, mas se nós usarmos a cabeça e nos dedicarmos com sinceridade a tentar entender o que se passa, ao longo do tempo as coisas vão melhorar. Mas foi justamente o que aquela geração maldita não fez. Eles não estudaram nada.
Eles já vieram com a solução pronta, achando que eles eram os salvadores da pátria. Ninguém é salvador da pátria, nós precisamos da colaboração de todo mundo. Precisa muita gente pensando com sinceridade, com dedicação, para que surjam boas ideias. Não é assim uma geração, um grupinho que vem com a solução pronta e diz, ah, nós vamos refazer o Brasil. Refizeram, você viu a merda que deu. Então essa aí, olha, agora nosso tempo acabou, então com esta mensagem do Alexandre e este meu apelo a que vocês façam o que tem que fazer, façam o que é do seu dever, né? Fica aí, então até a semana que vem, muito obrigado a todos. Pronto.